Graças a Deus, graças a Deus. Quero mais estar deixando esta palavra no seu coração, nesse exato momento, para que nós possa refletir quem somos nós e quem é o nosso Deus. Nós tem que ter sempre em mente, irmão, nós tem que ter sempre em mente que Deus não está preocupado com o que nós temos, mas sim com quem somos nós. Irmão, não entendeu? Vou estar repetindo novamente a mesma frase. Deus não está preocupado com o que nós temos, mas sim com quem somos nós. Para o irmão entender melhor como que está o nosso coração na presença de Deus. Nós temos que ter sempre em mente, como disse o servo do Senhor Jó: nu eu vim a este mundo e nu voltarei. O apóstolo Paulo nos ensina para que nós não deixemos que a vaidade venha crescer no nosso coração, mas que Deus sempre esteja no controle de todas as coisas. Por que eu estou falando isso, irmão? Eu, nesta manhã, estava meditando sobre Sansão. Quem era Sansão? Sansão, a Bíblia nos diz que Deus escolheu a Sansão ainda no ventre da sua mãe, ao qual o anjo se apresentou para Manoá, pai de Sansão, e disse que Sansão era um escolhido, ia ser levantado para guiar o povo de Israel. E também era para ser nazireu, era um nazireu de Deus, não poderia beber vinho e nem bebida forte. Você depois pode observar lá no livro de Êxodo as leis sobre o nazireu, e você ia ver todas aquelas leis que era determinada para um nazireu. Mas nunca esquecendo de mente, querido e querida, voltando, você pode ser o que você for. Você pode ter dinheiro, você pode ser empresário, você pode ser um profeta, pode ser um pastor, pode ser um apóstolo, você pode ser o que for. Mas você tem que ter em mente que Deus não vai se emocionar com o que você faz ou com o que você deixa de fazer, ou o que você tem. Deus está preocupado diretamente com o seu coração. Deus está preocupado diretamente em quem é você. Sansão, a Bíblia nos diz que Sansão achava que toda aquela força que ele tinha era dele. Talvez nesse momento também você esteja pensando que tudo que você tem é seu. E não é, irmão. Tudo que nós temos é do Senhor. A Bíblia nos diz lá no livro do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 18, 19 até o 20, que Deus nos comprou. O apóstolo Paulo também chega a dizer lá no livro de Coríntios que Deus nos comprou. Então nós somos agora propriedade de Deus. E se nós somos propriedade de Deus, tudo que é nosso pertence a Deus. Talvez você não esteja entendendo, e eu vou explicar melhor para você, para que você não venha ficar igual Sansão, achando que tudo que você tem é seu. A força que você possui, as revelações que você tem, que você passa para a igreja, é sua. Os milagres que acontecem através da sua oração, é você que faz. Querido, Deus sempre está no controle de todas as coisas. Nós não temos que perder em mente, Deus está na frente de todas as coisas. Amém, querido? Depois nós voltamos aqui para o livro de Juiz, capítulo de número 16, verso 20. Vou estar lendo para você. Adianta a sua Bíblia no livro de Juiz, só para você entender. Não quero que você pense igual Sansão. Querido, a Bíblia diz que Deus nos comprou. Então nós somos propriedade de Deus. Certo?
Eu acredito que você já encontraram essa mensagem no livro de Coríntios, ao qual Deus nos comprou. Somos propriedade dele. Se somos propriedade dele, tudo que nós temos pertence a ele. Por exemplo, você vai na concessionária e você compra um carro, certo? O pneu pertence ao carro. Mas de quem que é o carro? O carro é seu? Então, se o pneu pertence ao carro, mas o carro é seu, o pneu também é seu. O carro, tudo que tem o carro é seu. Então, nós temos que ter sempre isso em mente. Então, o que acontece? A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 20, que ela está lendo para você, diz assim a palavra do Senhor: porque fosse comprado por bom preço, glorifica, pois, a Deus no nosso corpo e no vosso espírito, o qual pertence a Deus. Então, tudo que nós temos pertence a Deus. Nós fomos comprados por bom preço. Como eu expliquei para os irmãos, você compra um carro, tudo que tem no carro é seu também. Então, tudo que nós possuímos é de Deus. Sansão esqueceu dessas coisas. E Sansão fez muitas das coisas erradas que ele não poderia fazer. Porque ele estava achando que tudo que ele tinha, aquela força que ele possuía, era dele. Então observe agora que ele foi enganado por ele mesmo. E muitas das vezes, Deus nos levanta, começa a nos abençoar, tanto material como espiritual, e depois nós começamos a esquecer do que Deus fez na nossa vida, achando que tudo aquilo que nós temos é para os nossos próprios méritos. Eu tenho isso porque sou inteligente, eu tenho isso porque eu me esforço, eu faço isso porque aquilo. Querido, tudo que nós fazemos e dá certo é porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Nós, por nós mesmos, nós não somos capazes nem de pensar. O apóstolo Paulo, ele diz para nós não pensar além do que nos convém pensar. Então observe, livro de Juízes, capítulo 16, versículo número 20, diz assim: e disse-lhe ela, os filisteus vêm sobre ti. Sansão o despertou, e ele de seu sono, e disse: sairei ainda esta vez como adiante, e me sacudirei, porque ele não sabia, mas o que ele não sabia, que o Senhor já tinha retirado dele. O que Sansão não sabia, irmão, era que Deus já tinha se afastado dele. Então observe o versículo de número 21. Então os filisteus o pegaram nele, o amarraram e arrancaram-lhe os olhos. Alguma Bíblia diz cegaram-lhe os olhos. Mas outra tradução, na verdade no original, no hebraico, está escrito que os filisteus arrancaram-lhe os olhos e fizeram-lhe descer a Gazá e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi raspado. Então, mas eu quero dizer para os irmãos, para as irmãs, que o seu sucesso, muitas das vezes, se você não tomar uma posição, você não for humilde e deixar que Deus vá no controle de todas as coisas, nós acaba se perde através da fama, acaba se perdendo por causa da fama, por causa dos convites. Esse irmão prega muito bem, vou levar na minha igreja para pregar, vou levar para o congresso, vou levar para aquilo. Aí você começa a achar que é você. E nós temos que estar sempre em mente
que Deus está no controle de todas as coisas. Senão vai chegar um momento que Deus vai sair de você, você nem percebe que Deus se afastou de você. Como aconteceu com Sansão, e também a Bíblia nos diz que aconteceu com o rei Saul. O Espírito do Senhor saiu de Saul. Nós observamos, a Bíblia nos diz que Saul achou, porque ele era rei, achou porque ele era aquilo outro, que ele poderia fazer ou continuar fazendo o que ele fez. E nós vemos que o rei começou a desobedecer, fazer aquilo que não foi determinado para que ele possa fazer. Samuel mandou que ele fosse até os filisteus, mas não fizesse nada, esperasse os 7 dias. E ali você vê que ele chegou a fazer sacrifício ao qual não era determinado para ele. E sem perceber, o Espírito do Senhor, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor saiu de Saul. O Espírito do Senhor saiu de Saul. Saul pensava que era rei e podia fazer o que bem pensasse, mas com Deus não é assim. Você sabia? Ele achou só porque era rei, irmão, podia determinar, fazer isso, fazer aquilo, e era assim mesmo. E não é bem assim, irmão. Então você, irmão, você não pensa porque você é pastor, porque você prega bem, porque você é missionário, você é um apóstolo, que você pode fazer bem o que você pensa. Não, você tem que ter sempre em mente que você é simplesmente um servo. Simplesmente você é um servo. E o servo tem que fazer somente a coisa do seu Senhor. Outra coisa que eu quero que você não esqueça, é o que Paulo diz no primeiro livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Que fosse comprado com bom preço. Sois agora propriedade de Deus. Está selado. Você não é de você mesmo. Você tem um dono. Então tudo que você for fazer, você tem que perguntar que pode ou não. Você está entendendo? Aleluia. O rei Saul achou porque ele era rei, porque tinha coroa, que ele podia pintar e bordar. Poderia fazer o que ele bem quisesse e bem entendesse. Só que ele não sabia que o Espírito de Deus já tinha saído dele. Da mesma forma que aconteceu com Sansão. Sansão achava que a força e o poder era dele. Deus saiu e ele nem percebeu. Foi onde ele percebeu que tudo que ele tinha era de Deus e nada era dele. Querido, querida, não perca o foco. Olhais para o autor e consumador da vossa fé. Sabeis que é Deus e não nós. Os milagres, a palavra, os convites que nós recebemos para ministrar nas igrejas, é Deus que está no controle. É Deus que faz a nossa agenda. É Deus que é o nosso empresário. É Deus que administra tudo aquilo que nós temos. Então não esqueça, nunca perca de vista a sua humildade. E se você faz parte desse grupo que estou ministrando neste momento, se você já percebeu que o Espírito de Deus se afastou de você, que o Espírito de Deus não habita mais em você, não é tarde para você voltar atrás. Observe no livro de Juízes, capítulo número 16, versículo 28. Vou estar lendo aqui na Bíblia, para você observar do 28. Diz assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembre-te de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que te uma vez me vingue dos filisteus pelos meus olhos. Aleluia. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas no meio em que se tinha a casa. Aleluia. Então Sansão se abraçou, irmão, com a coluna
E ele percebeu que Deus estava dando de volta tudo que era dele. E ali, mais uma vez, Sansão recebeu tudo de volta, irmão. Mesmo na última hora de vida, últimos minutos de vida de Sansão. Mas eu quero dizer para você neste momento, você que está ouvindo esta mensagem, não importa a distância que você foi, não importa o processo que você passou, a dificuldade que você enfrentou até agora. Não importa o tempo que você tem enfriado da fé, não importa o tempo que você tem se afastado da presença de Deus, Deus novamente te chama nesse exato momento. Não sei se você vai ouvir essa mensagem pela manhã, à tarde ou à noite, mas Deus está disposto a te dar uma oportunidade novamente. Da mesma forma que Sansão se arrependeu, clamou e Deus novamente devolveu a sua força, Deus novamente, a partir do momento que você clamar a Deus, nesse momento que está ouvindo essa mensagem, clamar, aleluia, acreditando, Deus vai te devolver o seu espírito novamente e vai conceder tudo que você tinha antes. Meu querido irmão, quero que você saiba, ninguém pode chamar a atenção de Deus. Ou não fique pensando que Deus vai ficar emocionado com o que você tem, com o que você faz. Porque tudo que você tem pertence a Ele. E tudo que você faz, você só faz porque Ele permite. As revelações que você tem é porque o Espírito de Deus te dá. A prosperidade que você possui é porque Deus permitiu as bênçãos sobre você. Nunca perca de mente. Vim para esse mundo e voltarei. Amém, meu querido? Amém? Se você se encontra afastado neste momento, se você se encontra até mesmo dizendo, eu não consigo clamar sozinho, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar a você voltar novamente aos braços de Deus. Coloca a mão no seu coração assim, ó, e diga assim, Senhor Jesus, perdoa a nossa fraqueza e devolve, Senhor, aquela comunhão que eu tinha contigo quando estava firme na tua presença. Senhor, me aceita novamente como teu servo e me dai força para prosseguir fazendo a tua vontade e o teu querer. Amém, querido? Se você fez esta oração comigo, confie, Deus escutou o seu clamor. E a partir desse momento, Deus está devolvendo de volta tudo que você tinha antes. Amém, querido? Porque isso é milagre. Se você ouviu essa mensagem até o final, é porque você tomou posse da sua vitória. Quero dizer para você que a Bíblia, do começo ao fim, acontece milagre. E neste momento, Deus está operando milagre na sua vida. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, assim, ó, no princípio criou Deus, céu e terra. Tudo do nada. Deus criou o céu. Tudo isso que você está vendo, Deus criou através da sua palavra. A pessoa, que coisa maravilhosa. Que pessoa, irmão, que coisa linda. A palavra no hebraico, livro de Gênesis capítulo 1, o versículo 1, que diz assim, Deus é tão maravilhoso, irmão. Bereshit bara Elohim hashamai. Bereshit bara Elohim hashamai. Quer dizer, no princípio criou Deus céus e terra. Tudo através da palavra, irmão. Que coisa linda, irmão. Que coisa maravilhosa. Você sabia também que você foi criação de Deus? Deus te criou do pó. Coisa linda, irmão. Então desperta, valoriza tudo aquilo que Deus te deu e nunca perca de mente que tudo que você tem, tudo que você conquistou até hoje pertence a Deus. Que Deus abençoe e até
a próxima mensagem em nome do Senhor Jesus. Quero dizer Shalom Adonai. A paz do Senhor Jesus.